dia. Novamente é um privilégio estarmos reunidos para celebrar a ressurreição nessa manhã. E em vez de ficarmos na sequência de pregações em Êxodo, nós hoje vamos especialmente falar sobre a significância da Páscoa, a importância da ressurreição. Então eu quero responder duas perguntas hoje de manhã. O que significa a Páscoa e por que é importante para nós? Muitas pessoas acreditam na ressurreição. Até se você olhar algumas pesquisas religiosas aqui no Brasil, boa parte da população acredita que houve a ressurreição de Jesus Cristo. Elas muitas vezes não vão entender o porquê, qual é a significância para as suas vidas, mas muitos vão concordar que de fato Jesus Cristo morreu e ressuscitou. A cada ano que se passa, mais pessoas desacreditam, ou menos pessoas estão acreditando. Por isso, há uma grande necessidade de nós, como igreja, proclamarmos as verdades, não apenas da morte de Jesus, mas também da sua ressurreição. Porque o Evangelho não apenas se resume da morte de Jesus Cristo em nosso favor. Também é necessário incluirmos a verdade que ele ressuscitou dentre os mortos. Senão, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 que a nossa fé é vã. Nossa fé é vazia se Jesus, de fato, não ressuscitou dentre os mortos. Como eu já falei agora há pouco, Jesus, depois de ser ressuscitado, ele conversou com mais de 500 pessoas de uma só vez. Ele fez café à beira-mar com seus discípulos. Ele interagiu com vários grupos de discípulos, caminhou com alguns na estrada para Emaús. Muitas pessoas comprovaram o fato de Jesus ter ressuscitado. Tem muitas coisas que as pessoas acreditam até com menos provas do que isso. Mas hoje nós não vamos falar sobre provas, nem o fato em específico da ressurreição, mas sobre a importância da ressurreição. Por quê? A ressurreição é importante e o que ela significa para as nossas vidas. Quero compartilhar 3 razões, ou 3 coisas que nos mostram a significância. Primeiro, Jesus é quem ele afirma ser. Se ele de fato ressuscitou, ele é quem ele disse ser. Segundo, demonstra que Jesus tem o poder que ele alegou ter. Terceiro, Jesus fez o que prometeu fazer. Então, Jesus é fiel, Jesus é poderoso e Jesus é honesto quanto à sua própria pessoa. Isso vai ser mais ou menos o foco hoje pela manhã. Nós vamos também ter o privilégio, após o culto, celebrarmos com café. Tempo de comunhão, tempo de celebração. Mas agradeço a paciência de todos aí com a chuva. Foi Deus que mandou a chuva. E até eu vi agora há pouco alguns lá na última fileira usando guarda-chuva para impedir a chuva entrando no fundo. Meus queridos, essas vão ser histórias que nós vamos lembrar no futuro. Lembrando desses momentos um pouco difíceis, alguns obstáculos, mas ao mesmo tempo um tremendo privilégio de nós estarmos aqui celebrando a ressurreição de Jesus este ano em nosso próprio local. Primeiro, a ressurreição de Jesus significa que ele é quem ele afirmou ser. Foi lido no início, João 11, 25. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. O contexto desse momento foi quando Lázaro havia morrido. E Jesus ainda esperou um tempo, depois de receber notícias que Lázaro estava doente, ele esperou um tempo ainda para ir vê-lo. Jesus, sabendo que ele já tinha morrido e que, de fato, aquilo iria resultar no momento para ele demonstrar uma realidade significante para o cristianismo. A realidade é essa, que ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus perguntou isso para Marta, quando ele foi ao encontro das irmãs. Jesus perguntou para ela: você crê nisso? E ela disse: eu creio, Senhor. Jesus declarou muitas coisas assustantes para alguns na época. Algumas coisas ultrajantes. Por exemplo,
Ele de fato afirmou que era filho de Deus e que ele foi enviado pelo Pai. Ele afirmou ser o único caminho para Deus. Ele afirmou que era o Salvador da humanidade. Muitas pessoas tentam fazer de Jesus apenas um bom mestre, ou apenas um grande profeta, ou um bom homem. Mas um grande profeta, ou um bom homem, ou até mesmo um grande mestre de ensino, jamais diria todas essas coisas que Jesus disse. Porque, na maioria dos casos, nós os consideraríamos como hereges, em melhor dos casos. Imagine só Jesus entrando no templo, expulsando, virando as mesas daqueles que estavam fazendo comércio ali dentro. Eles haviam virado o templo em um lugar de comércio, quando Jesus disse, aqui é a casa de oração, é a casa do meu Pai. Ele alegou ser igual ao Pai. E coisas que as pessoas, os judeus, olharam para ele e queriam matá-lo, queriam tirar sua vida, porque para eles, ele estava blasfemando. Imagine só essas palavras que Jesus responde quando é questionado pelos discípulos, ele dizendo, eu vou partir, eu vou para o Pai. E ele disse, você sabe o caminho. E eles, mas Senhor, nos mostre o caminho. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitas pessoas gostam de alegar que há muitos caminhos para o céu. Mas isso não é coerente com a fala de Jesus. Jesus fez declarações exclusivistas, declarações que você não pode dizer que ele é apenas um dos meios para chegar até Deus, que há diversos atalhos, que todas as religiões chegam até Deus. Jesus alegou ser o caminho, não um de muitos, mas o único caminho. Ele afirmou ser a verdade e afirmou ser a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É impossível uma pessoa ler o que Jesus falou e dizer, eu posso chegar até Deus do meu próprio jeito, ou de outra maneira. Jesus disse, eu sou o caminho. E ninguém vai chegar a Deus, a não ser por Jesus Cristo. Uma declaração forte, uma declaração declarando que é um único caminho. Então dizer que outros caminhos podem levar à salvação é tolice. Seria o mesmo de eu dizer que você pode discar qualquer número de celular e vai conseguir falar com minha esposa. Não, tem um número. As pessoas gostam de usar essa ideia de, para eu chegar lá no centro de Eusébio, eu posso ir de vários caminhos, pegar vários atalhos, mas não é uma ilustração coerente com o que Jesus fala. E o interessante é que mesmo as pessoas que não creem em Jesus Cristo ou na sua ressurreição, a maioria das pessoas acabam usando Jesus como um ponto de referência. O fato de nós hoje estarmos no ano 2023 é baseado no nascimento de Jesus. 2023 anos o quê? Depois de Cristo. As pessoas usam Jesus como ponto de referência, muitas vezes mesmo não crendo nele. Vocês acham que ele teria se tornado o ponto de referência se fosse apenas um bom homem? Certamente não. Ele é quem ele afirmou ser. O Filho de Deus, o Emanuel, Deus em carne, o bom pastor, o único caminho, a única verdade, a vida que leva ao Pai. Segundo, a ressurreição significa que Jesus tem o poder que ele alegou ter. Leiam comigo em João capítulo 10. João capítulo 10. Eu acho que mexeu um pouquinho aqui com a letra. Mas João capítulo 10, versículos 17 e 18, diz o seguinte. Jesus falando, ele disse, eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Quem mais pode dizer isso? Eu vou morrer, mas eu vou retornar à vida. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do Pai. Pensem nessas palavras. Os judeus já não gostavam de Jesus. E Jesus falando coisas assim. Eu posso morrer, mas eu posso
voltar a viver. Vocês não tiram a minha vida, eu mesmo entrego a minha vida. Que ousadia Jesus teve de falar essas coisas. A verdade é que a cruz não pegou Jesus de surpresa. A cruz foi parte do plano eterno de Deus de redimir a humanidade. Quando você pensa um pouquinho sobre a história, existe até um pouco de humor. A Bíblia tem humor. Às vezes a gente não gosta de ver que Deus tem um senso de humor, mas quando você lê a história da Páscoa, imagine a situação. Os líderes religiosos, os políticos, mandam crucificar Jesus por ele afirmar ser o Filho de Deus, o Cristo. Eles executam Jesus à tarde, na sexta-feira, diante de milhares de testemunhas, pessoas zombando, mandam Jesus ser sepultado. Uma pedra enorme, provavelmente mais de 1 tonelada, é rolada em frente, na entrada do sepulcro. Um destacamento de soldados, que seriam 16 soldados, foram colocados ali 24 horas por dia para guardar, para vigiar, para assegurar que o corpo não fosse removido ou roubado. E domingo de manhã, lá está Jesus de pé, andando por aí. Imaginem a vergonha que os soldados passaram. Imaginem a vergonha que os políticos e os religiosos passaram. Quando as mulheres foram ao sepulcro, lemos em Mateus 28, versículos 5 e 6. O anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenha medo. Uma fala que Jesus depois vai falar também aos seus discípulos: não tenham medo. Uma fala que o anjo falou, o anjo Gabriel falou, quando veio ao encontro de Maria para lhe dizer que ela ficaria grávida e que ela carregaria em seu ventre o Salvador da humanidade. Essa fala, não tenham medo. Por quê? Certamente ver um anjo teria sido algo assustador. A gente muitas vezes pensa sobre um anjo bonitinho, né, com as asinhas, fofinho. Mas, meus queridos, anjo não é nada do tipo, certo? Anjo é uma figura espiritual poderosa, assustador. E o anjo diz: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. A ressurreição significa que Jesus fez o que prometeu fazer. Vejam também Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos 33 e 34. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, ressuscitará. Isso antes do acontecido. Jesus profetizou: vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Justamente o que fizeram. Jesus cumpriu a sua promessa, meus queridos. Ele, por meio do seu Filho, se revelou à humanidade, mostrando o único caminho para o Pai, o único caminho de salvação. E ele cumpriu sua promessa. Quando Deus faz uma promessa, nós podemos ter certeza que Ele sempre a cumpre. Nós podemos contar com Deus. É isso o que Páscoa significa. Significa que houve um novo começo, que por causa de Cristo há redenção, que porque Ele foi crucificado e ressuscitou, Ele é quem Ele afirmou ser. Ele tem o poder que alegou ter. E Ele também demonstrou que Ele pode ser confiado, porque Ele cumpriu a sua palavra, a sua promessa. Agora, uma outra pergunta: por que a ressurreição de Jesus é importante? Isso é um pouquinho mais um aspecto de aplicação. Eu vou dar 3 razões e nós vamos terminar um pouco mais curto hoje de manhã devido ao nosso tempo de café. Mas 3 razões. Primeiro, a ressurreição é importante para nós
porque assegura que o nosso passado pode ser perdoado. Assegura que o seu pecado pode ser perdoado. Eu não sei se você acha isso uma notícia boa, mas eu acho. A Bíblia diz que o pecado nos condena, nós estamos condenados. Eu ouvi esses dias alguém que se considera um perito de teologia, eu assisti um videozinho curto aparecendo no Instagram, ele ali dizendo que ninguém é condenado ao inferno por causa do pecado. Isso é um grande pregador. Ele diz, você é condenado ao inferno porque você não confessa Jesus como Salvador. Meus queridos, isso é uma mentira. Romanos capítulo 1 diz que é por causa do pecado que já estamos condenados. Nós nascemos já nessa condição, não é porque a gente rejeita. Se esse fosse o caso, pessoas em lugares do mundo que nunca ouviram falar de Jesus poderiam ser salvas. Por quê? Porque elas não tiveram a oportunidade de recusar Jesus como Salvador. Mas não é o que a palavra afirma. Todos são culpados. Todos são culpados de pecar. Todos nascem nessa condição que passa de pessoa em pessoa, de geração em geração, por causa de Adão. Então não acreditem nessa mentira que as pessoas contam por aí, que as pessoas não são culpadas devido ao pecado, mas simplesmente porque não confessam Jesus como Salvador. Mas você que conhece Jesus, ou você que está ouvindo essa mensagem hoje de manhã, essa notícia aos seus ouvidos deve ser uma notícia boa. A melhor das notícias. Quem aqui já começou um projeto em algum momento da sua vida e depois de um tempo você queria voltar atrás e começar tudo de novo, porque o negócio desandou? Alguém? Alguém já fez isso? Claro. Isso aí é a nossa realidade. Nós gostamos de novos começos. Isso soa bem aos ouvidos humanos. Nós assistimos filmes onde isso acontece. Algo está desandando e de repente há um herói que entra em cena e dá um novo começo, dá vitória. Meus queridos, essa é a história do cristianismo. O mundo desandou por causa do pecado, a queda humana é uma realidade. Todos nós vivemos debaixo de um mundo quebrado, debaixo da maldição por causa do pecado. Mas entrou em cena o herói da história, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E ele ofereceu sua vida em pagamento pelo nosso pecado. Nós que estávamos condenados, ele ofereceu sua vida por nós. Mas ele não somente ofereceu a sua vida por nós, ele ressuscitou ao terceiro dia, demonstrando que ele é vitorioso. O sacrifício dele, meu querido, é permanente, é duradouro. A gente não precisa, ano após ano, ficar sacrificando um cordeiro ou um bode, assim como os israelitas faziam. Porque o nosso sacrifício é permanente. Jesus ofereceu-se a si mesmo uma vez por todas. E porque ele ressuscitou, ele também nos assegura que nós que temos fé nele, teremos vida e vida eterna. Não apenas uma vida melhor agora, uma vida abundante com a presença dele, mas uma vida eterna ao lado de Deus. Muitas pessoas passam por lutas e tristezas e amarguras em suas vidas. Muitas pessoas estão abatidas no seu interior. Muitas pessoas lidando com culpa devido a pecados no passado. Muitas pessoas tentando alcançar a Deus por frequentar a igreja, por fazer boas obras, por fazer isso ou aquilo. E a tragédia é que eu conheço muitas pessoas assim. Pessoas que não conseguem enxergar a realidade de que não há nada que nós podemos fazer para herdar a vida eterna. Isso é um dom de Deus, é um presente que Ele oferece àquele que coloca a sua fé nele. Meus queridos, a mágoa e a culpa e esses pecados passados, às vezes não, sempre deixam as pessoas acorrentadas, é uma forma de escravidão. Mas escutem o que Paulo escreve em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14, Paulo diz o seguinte: quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne,
Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando alguns dos nossos pecados. É o que diz? Diz o quê? Perdoando todos os nossos pecados, pecados passados, pecados presentes e pecados futuros que porventura vamos cometer. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando-a na cruz. Meu querido, se você crê em Jesus Cristo, essa é a sua realidade. É a melhor notícia de todo mundo. Que Ele cancelou a sua dívida. Você está perdoado. Não há nada que você possa fazer para perder essa condição. Você está protegido na mão de Deus. Ninguém nos tira da mão de Deus. É o que a palavra nos ensina. Meus queridos, isso é graça. Isso é favor imerecido demonstrado a nós, pecadores condenados. Jesus pregou os nossos pecados na cruz, carregando sobre si. Ele pagou por minha culpa, pagou por sua culpa. Eu não tenho que pagar por ela, nem que eu poderia. Jesus deseja cancelar as suas dívidas, o seu pecado, e lhe conceder vida nova. Seja honesto comigo. Por quanto tempo você se lembra de uma dívida depois de quitada? Seja bem honesto. Por quanto tempo você se lembra de uma dívida depois de quitada? Eu me esqueço logo. Não sei de vocês. Se eu paguei a conta fica ali guardada. Talvez a gente olha no banco e fica triste porque está menor o número, né? Mas no geral, quando a gente cancela uma dívida, aquilo fica para trás, fica no esquecimento. Imagina isso com Deus. Não é que Deus não consegue se lembrar, mas é a ideia que Deus não traz mais à tona aquilo que foi cancelado. Ele não vai lhe culpar por algo que já foi pago. Você está livre, meu querido. Em Cristo você está livre. Romanos 8:1. Paulo diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Meus queridos, existem igrejas que ensinam que você pode perder a salvação, mas isso faria de Jesus um salvador insuficiente. Jesus pagou a sua dívida e não há nada, não há nenhuma circunstância da sua vida que lhe condenará novamente quando Cristo carregou toda a sua culpa. Segundo, a ressurreição não é apenas importante para nós porque lida com o nosso passado, o nosso pecado, mas também é importante porque nos dá o poder hoje de viver em vitória espiritual. Eu não estou falando de riqueza, não estou falando de saúde em todos os momentos, mas eu estou falando de viver na graça de Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou e Ele assegura vida verdadeira. E exige muita maturidade para você chegar à conclusão que você não sabe de tudo, né? Quando a gente é mais novo, a gente pensa que sabe de todas as coisas, mas o mais velho que a gente fica, o menos que nós realmente sabemos, né? Ou pelo menos nós reconhecemos que nós sabemos muito menos do que a gente imagina. Maturidade é saber que eu não tenho a força por mim mesmo de encarar essa vida difícil. Maturidade espiritual é eu reconhecer que eu preciso de um Salvador que não está morto, mas está vivo, e que hoje, por meio do seu poder e da sua ressurreição, eu também posso viver em vitória. Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículos 18 e 20, Paulo escreve uma oração para os cristãos em Éfeso. Ele diz: peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Meu querido, você crê que o poder de Deus está sobre a sua vida? Você crê? Amém. Ele exerceu esse poder. Desculpa, voltando.
Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele, falando de Deus, exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Meus queridos, nós temos poder para viver a vida cristã hoje porque Cristo ressuscitou. Isso é fato. Não é porque você é alguém, que você tem força pessoal ou individual. Não é porque você pode olhar dentro de você e ali no seu fundo você poder ajudar a si mesmo. Não, meu querido. Os livros de autoajuda você pode jogar todos no lixo porque nenhum presta. O único livro que presta é a Bíblia, que diz que você não é o suficiente, que você não pode, que você é fraco, mas que Ele é suficiente, que Ele pode e que o poder dEle repousa sobre a sua vida. Meu querido, você crê nisso? Eu creio. E a ressurreição, por final, é importante porque o seu futuro está garantido. Não só o seu passado foi lhe dado, Deus perdoando o seu pecado, não somente o seu presente podendo ser encarado no poder e na força da ressurreição, mas a ressurreição é importante porque nos assegura uma eternidade segura, um futuro garantido. Você pode ler 1 Coríntios capítulo 15, o capítulo inteiro lida com o evangelho e com a ressurreição de Cristo, que vai ser a primícia da ressurreição daqueles que dormem. Quer dizer o quê? Você vai morrer. Eu vou morrer, a não ser que Jesus volte antes. A nossa realidade é essa. Nós não podemos escapar à realidade da morte. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. É fato. Que triste, pastor, falando sobre morte hoje, um dia chuvoso, céu fechado. Não é dia de celebração, não é dia de alegria? Sim. Mas para podermos ter esperança, é preciso nós lidarmos com a realidade. Nós vamos morrer. Mas Paulo diz que Jesus é a primícia, os primeiros frutos daqueles que dormem. Quer dizer o quê? Porque Jesus ressuscitou, eu e você também, um dia ressuscitaremos. Teremos corpos renovados. Não haverá mais pecado que nos aflija. Não haverá mais morte, não haverá mais doença, não haverá mais pranto. O que haverá é uma vida eterna, segura na presença de Deus. Esse problema universal que é a morte, é um problema que todos nós precisamos encarar. Nós muitas vezes não gostamos de pensar porque é um negócio triste, meio deprimente. Mas somente um tolo vive a sua vida sem se preparar para o final. Somente um tolo vai viver sua vida sem se preparar para aquilo que está por vir. Como eu já disse, as pessoas não gostam muito de pensar sobre morte. Nós não falamos muito sobre morte, não é verdade? Quantos aqui já chamaram amigos em casa? Vamos tomar um café lá em casa. Aí todo mundo senta lá, tomando café, comendo um bolo. Aí você, meus queridos, eu queria falar com você sobre morte. Eita, negócio pesado, triste. Verdade, né? Algumas crianças foram perguntadas a respeito de morte. O que é que elas entendem? Qual é a sua perspectiva de morte? Uma menina chamada Gilda, com 8 anos, ela disse: quando você morre, as pessoas colocam você numa caixa e lhe enterram no chão, porque você já não está mais com a aparência tão boa. Isso é verdade. Isso é verdade. Stephanie, de 9 anos, escreve, ou disse: os médicos podem até prevenir a sua morte, pelo menos até a hora de você ter que pagar a sua conta. Isso é verdade, o hospital vai lhe ajudar, mas chegar a hora da conta e... Márcia, de 9 anos, disse: quando você morrer, não terá mais que fazer dever da casa no céu, a não ser que sua professora estiver lá também. Né? Raimundo, de 10 anos, disse: um bom médico lhe ajuda a não morrer. Um médico ruim manda você direto para o céu. Talvez. Mas o fato é que todos nós vamos morrer.
Talvez não hoje, talvez não amanhã, talvez daqui a 10 anos, mas nós vamos morrer. E há muitos conceitos, mitos errados sobre a morte. Você pode assistir filmes, né, que tratam de morte. Tem um filme que eu já ouvi, todos os cachorros vão para o céu. Né? Você talvez já assistiu. Ou O Céu Pode Esperar. Né? Tem esses filmes também que a pessoa morre e depois o espírito do seu querido está ali presente. Meus filhos assistiram um filme muitos anos atrás em que o marido morreu e o espírito dele entrou no cachorro da família. Coisa mais doida. Muitos mitos errados sobre morte. Mas talvez você pense mesmo, mas como é o céu? Como é que é vida eterna? Como é que a gente vai ficar flutuando, tocando harpas nas nuvens, com asas feitos anjos? Não, meus queridos. O céu é perfeito, certo? Não é um lugar maçante. É um lugar de amor, de paz, de alegria, de perfeição total. Não há pecado, não há erros, não há perversidade, não há maldade. Sabe por quê? Porque Deus está ali. Então deixa eu já falei que eu ia concluir, mas eu estou concluindo mesmo, viu? Sei que nós estamos com fome. Há duas maneiras de chegar no céu. Aí você pensa, mas peraí, pastor, o senhor não disse que a gente só tem um caminho para o céu? Deixa eu falar. Duas maneiras de chegar no céu. Plano A, você pode ser perfeito, certo? Se você é perfeito, nunca pecou, nunca cometeu nenhum pecado na sua vida, você pode ir direto para o céu. Isso é fato. Apenas aquele que é perfeito pode entrar no céu. Nós conseguimos, meus queridos? Esse plano A nós conseguimos? Quem aqui consegue? Levanta a sua mão aí se você é perfeito. Também não sou. Por isso nós precisamos o plano B. Na verdade, é o único plano para nós, devido ao nosso pecado. O plano B diz que você precisa se arrepender, reconhecer que você é pecador. Você precisa olhar para Cristo e entender que Ele é o único que pode lhe perdoar, o único que pode lhe salvar. E a Bíblia diz que aquele que deposita a sua fé, certo? Não é uma obra que você faz, não é um pagamento de uma oferta, como algumas igrejas ensinam, não é dar dinheiro aos pobres, não é ser batizado, não é frequentar a igreja, mas é colocar sua fé em Jesus Cristo e dizer, eu não consigo chegar até Deus porque eu sou pecador. Eu mereço castigo eterno, mas eu creio que Jesus morreu por mim, que Ele pagou o preço do meu pecado e que Ele ressuscitou no terceiro dia. Quando você morrer, você vai ter que encarar o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. E para responder a pergunta, por que Deus deve lhe deixar entrar no céu e na vida eterna? Ah, Deus, é porque, sabe, teve um momento que eu ajudei o meu vizinho que estava passando por necessidade, ou sabe, Deus, é que quando eu era bebê eu fui batizado na igreja. E Deus vai dizer, o inferno é o seu destino. A segunda morte é o que se chama em Apocalipse, o lago de fogo. Uma eternidade separada de Deus. E não é como alguns teólogos e pregadores gostam de dizer que vai ter um fim. Não, as escrituras mostram que é um ranger de dentes e um tormento eterno, meu querido. A Bíblia não mente, é eterno. Certo? Não caia na mentira de que, talvez você vai sofrer um pouco no inferno e depois vai acabar. O aniquilismo? Aniquilacionismo. Meus queridos, isso não é a verdade da palavra de Deus. A verdade é que aquele que coloca a sua fé em Jesus Cristo, dizendo, Senhor, eu não mereço o céu, eu não mereço a vida eterna. A única maneira que você pode assegurar o fato de ter vida eterna é colocando a sua fé em Jesus Cristo. Porque você confiou nele como único e suficiente Salvador. Algumas pessoas tentam ser salvas pela sinceridade. Eu sou uma pessoa sincera, eu
eu vou na igreja, sabe? Eu sinceramente faço coisas boas, mas a pessoa pode estar sinceramente errada também, certo? Ser sincero não é o suficiente. Tem pessoas que querem ser salvas pelas obras. A Bíblia diz em Efésios 2 que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Pessoas tentam ser salvas tentando remover alguma coisa da sua vida. A subtração, né? Quando eu parar de beber, aí Deus vai me aceitar. Ou quando eu deixar de lado algum vício, algum pecado, parar de xingar, parar de fazer isso, aquilo, aí Deus vai me aceitar. Meu querido, não é por você fazer uma lista que você vai chegar a Deus. Venha a Deus como você está e permita que Ele transforme o seu coração. Você não é salvo também pela herança, porque o seu pai foi salvo, porque sua mãe foi. Você também não é salvo pela comparação. Eu sou melhor do que fulano, né? Vixe, olha os bandidos ali, né, da facção, o pessoal matando. Eu sou melhor do que eles. Não, você não é. Aos olhos de Deus, todo mundo é pecador e todo mundo carece de perdão, de salvação. E eu vou parar por aí, porque senão eu vou continuar por muito mais tempo. Eu fico empolgado com o Evangelho, não sei se você fica, mas a verdade mais importante da Páscoa é que Jesus não permaneceu no sepulcro, mas que Ele ressuscitou. Isso faz toda a diferença para o seu hoje, lida com o seu passado e lhe assegura uma eternidade futura. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que nós temos como igreja de celebrar a ressurreição do seu Filho Jesus Cristo. Pai, obrigado que Jesus cumpriu sua palavra, que Ele demonstrou que Ele era de fato quem Ele disse ser, que Ele tem o poder que Ele alegou ter e que Ele foi fiel em cumprir a sua palavra. Ó Deus, nós reconhecemos que apenas o Senhor é digno da nossa confiança. E eu peço, Pai, que nesta manhã, nesta Páscoa, nesse domingo, ó Deus, chuvoso, um dia de tristeza talvez para alguns, contemplando a realidade do pecado e da morte, mas para nós que estamos em Cristo, é um momento de tremenda celebração, de grande alegria, ó Deus, porque Ele ressuscitou, porque Ele vive. Nós não precisamos temer o amanhã. Nós podemos crer que Ele voltará assim como prometeu, que nós temos a certeza de vida eterna. Pai, agora seja glorificado por meio de tudo o que ocorrer no restante desse dia. Até o momento de café, de comunhão, ó Deus. Que seja um momento de celebração. Não simplesmente para encher nossa barriga, ó Deus, mas para nos ajudar juntos nos alegrarmos pela vitória conquistada na ressurreição. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém.